Oi, gente, aqui é o Derek. Vou começar uma nova gravação aqui das Aventuras de Pinóquio, que eu já mostrei aqui, que é o capítulo 5 e o 6. E, primeiramente, vou começar dizendo aqui o título do capítulo 5. Pinóquio tem fome e procura um ovo para fazer um omelete, mas quando vai comê-lo, a omelete voa-lhe pela janela. Entretanto, começou a anoitecer, e Pinóquio, lembrando-se de que não tinha comido absolutamente nada, sentia um bicho a roer-lhe no estômago, que se parecia muitíssimo com o apetite. Mas o apetite nas crianças anda muito depressa. De fato, ao cabo de poucos minutos, o apetite transformou-se em fome, e a fome, num abrir e fechar de olhos, tornou-se numa fome de lobo, numa fome de cortar a faca. O pobre Pinóquio correu logo à lareira, onde estava uma panela a ferver, e fez menção de destampá-la para ver o que tinha lá dentro. Mas a panela estava pintada na parede. Imaginem como ele ficou. O nariz, que já era comprido, cresceu-lhe pelo menos 4 dedos. Então pôs-se a correr pela casa e a vasculhar em todas as gavetas e buracos, à procura de um bocado de pão. Nem que fosse pão seco, uma côdea, um osso que o cão tivesse largado, umas papas de milho bolorentas, uma espinha de peixe, um caroço de cereja. Numa palavra, qualquer coisa para mastigar, mas não achou nada. Mesmo nada, absolutamente nada. E, entretanto, a fome crescia, cada vez mais, e o pobre Pinóquio não tinha outro alívio que não fosse de bocejar. E dava bocejos tão grandes que às vezes a boca lhe chegava até as orelhas, e depois de ter bocejado, cuspia e parecia que o estômago lhe saltava pela boca. Então, chorando desesperado, dizia: o grilo falante tinha razão. Fiz mal em revoltar-me contra meu pai e em fugir de casa. Se meu pai estivesse aqui, agora não estaria a morrer com bocejos. Oh, que triste doença é a fome. Mas eis que lhe pareceu ver no montão da serradura qualquer coisa redonda e branca, que se parecia muito com o ovo de uma galinha. Dar um salto e atirar-se a ele foi obra de um momento. Era mesmo um ovo. A alegria do boneco era impossível de se descrever. Temos de saber imaginá-la, julgando quase que se fosse um sonho. Virava e revirava o ovo nas mãos, tocava-o, beijava-o e, beijando-o, dizia: E agora como vou cozinhá-lo? Faço um omelete? Não, eu vou cozê-lo. Ou não, ficaria mais saboroso estrelado na frigideira. E se o escalfasse? Não, a maneira mais rápida ainda é cozê-lo na panela ou no tacho. Tenho muita pressa de comê-lo. Dito e feito. Pôs o tacho em cima das brasas acesas. No tacho, em vez de azeite ou manteiga, deitou água. E quando a água começou a fumegar, pac! Partiu a casca do ovo e fez o gesto de deitá-la lá dentro. Mas em vez da clara e da gema, saiu um pintainho muito alegre que faz uma grande venia. Disse: Muito obrigado, senhor Pinóquio, por me ter poupado o trabalho de partir a casca. Até a vista. Passe bem e cumprimentos lá em casa. Dito isto, abriu as asas e, enfiando-se pela janela que estava aberta, voou por ela até perder-se de vista. O pobre boneco ficou ali como que encantado, de olhos fixos, a boca aberta e com a casca do ovo na mão. Voltando-se do primeiro susto, começou a chorar, a berrar, a bater com os pés no chão de desespero. E a chorar dizia: Realmente, o grilo falante tinha razão. Se eu não tivesse fugido de casa e meu pai aqui estivesse, agora não me encontraria a morrer de fome. Oh, que triste doença é a fome. E como o corpo continuou a protestar cada vez mais e não sabia o que fazer para o sossegar, pensou em sair de casa e dar uma volta pela terra, na esperança de encontrar alguma alma caridosa que lhe desse a esmola de um bocadinho de pão. Capítulo 6. Pinóquio adormece com os pés na braseira e de manhã acorda com eles todos queimados. Mas era uma terrível noite de inverno. Trovejava com força, relampejava como se o céu se incendiasse, e um vento frio e cortante assobiava raivosamente, e levantava uma enorme nuvem de poeira, fazendo ranger e estalar todas as árvores dos campos. Pinóquio tinha muito medo dos trovões e dos relâmpagos, mas a fome era mais forte do que o medo. Por esse motivo chegou à porta da rua, e desatando a correr, numa centena de saltos, chegou à aldeia de língua de fora, e ofegante, como um cão de caça. Mas encontrou tudo às escuras e deserto.
As lojas estavam fechadas, as portas fechadas, as janelas fechadas, nas ruas nem um cão. Parecia a terra dos mortos. Então Pinóquio, tomado pelo desespero e pela fome, agarrou-se à campainha de uma casa e começou a tocar pausadamente, pensando para consigo alguém de aparecer. De fato, apareceu um velhinho de touca na cabeça, que gritou muito zangado. O que era esta hora? Fazia o favor de me dar um bocadinho de pão. Espera aí que volto já. Respondeu o velhinho, julgando que era um desses rapazolas aborrecidos que se divertem de noite tocar as campainhas das casas para incomodar as pessoas sossegadas que estão a dormir tranquilamente. Passado meio minuto, abriu-se a janela e a voz do mesmo velhinho gritou a Pinóquio: Ponte debaixo da janela e segura o chapéu. Pinóquio tirou logo o chapelinho, mas enquanto aparava com ele, sentiu chover ali em cima uma enorme bacia de água que o molhou todo, da cabeça aos pés, como se fosse um vaso de geranios murchos. Voltou para casa molhado que nem um pintainho e estafado pelo cansaço e pela fome. E como já não tinha forças para se ter de pé, sentou-se numa cadeira, apoiando os pés todos molhados e enlameados em cima de uma braseira cheia de brasas e a arder. E ali adormeceu. Enquanto dormia, os pés que eram feitos de madeira pegaram fogo e pouco a pouco foram se carbonizando e transformando em cinzas. E Pinóquio continuava a dormir e a ressonar como se seus pés fossem do outro. Finalmente, ao nascer do dia, acordou porque alguém batera a porta. Quem é? Perguntou a bocejar e a esfregar os olhos. Sou eu, respondeu uma voz. Aquela voz era de Gepeto. Assim terminamos o capítulo número 6. Bom, até mais!